Vamos lá, galerinha, olha só, lá na página 79 do volume 6 tem uma questão que é a 72 que fala o seguinte: a área lateral de um cilindro equilátero, cuja seção meridiana é igual a 81 centímetros quadrados, mede. Primeira coisa importante, o que é um cilindro equilátero? É aquele cilindro que se tu cortar ao meio, todo cilindro que tu corta ao meio forma um retângulo, certo? No cilindro equilátero, quando tu corta ele ao meio, isso aqui o que é? É raio da base mais raio da base. Isso aqui é o diâmetro da base, né? Certo? Isso aqui é a altura. É a altura dele. O cilindro equilátero, o que acontece é que esse é igual a esse, ou seja, a seção meridiana dele é um quadrado. Beleza? Então, isso que é importante. Por ser equilátero, D igual a H. Quer dizer que, na verdade, quando eu fatiei esse cara ao meio, formou um quadrado e ele me deu a área desse quadrado. Ele me disse que a área desse quadrado mede 81. Então, já que é um quadrado, eu vou dizer que é x e x, e vou dizer que x ao quadrado é igual a 81. Extrai a raiz dos dois lados, x igual a 9, como ele falava em centímetros quadrados, 9 centímetros. Com isso, eu já achei duas coisas. Eu achei o diâmetro da base e achei a altura já. E o que ele quer? Ele quer a área lateral. Como é que se determina a área lateral de um cilindro? Imagina comigo aqui, cara, eu já cortei peguei um papelãozinho em forma de cilindro e cortei com a tesoura. Quando eu esticar esse cilindro, né, ele vai ficar, quando eu recortei ele, desenrolei esse cilindro, ele fica um retângulo. Onde isso aqui é a própria altura dele, e isso aqui era uma circunferência que foi desenrolada. Portanto, isso aqui tem o tamanho de 2 πr. Por isso que a área lateral de qualquer cilindro é 2 πr vezes h. 2 πrh. Mas tu vê, essa fórmula não é fornecida no vestibular 2πrh. O cara é que tem que saber, tem que visualizar. Que se eu pegar um cilindro, recortar e abrir, forma um retângulo. A altura continua sendo a altura do cilindro. E como isso aqui estava enrolado numa circunferência, eu calculo 2 πr da circunferência para calcular o tamanho. E como a área de um retângulo é lado vezes lado, 2 πr vezes h. A área desse cilindro, 2π, quem é o raio desse cilindro? Se o diâmetro da base é 9, o raio é 4,5. E a altura? A altura é o próprio 9, certo? A altura é o próprio 9. Nós descobrimos tanto isso quanto isso, né? Já que é um triângulo, um cilindro equilátero. E aí, então, ficou a altura 9. A área lateral do cara, então, 2 vezes 4,5? 8, 10, 9. 9 vezes 9? 81. Olha que legal, acabou dando 81 pi centímetros quadrados. 81 pi centímetros quadrados. Qual é a letrinha então? Letra D. Certo? Então, o perigo, eu diria ainda, era lembrar que o equilátero é o cara que o diâmetro da base é igual à altura. Se o cara lembrasse disso, seção meridiana, quando tu fatia o cara ao meio. Seção meridiana virou um quadradinho, então é x e x. Como ele deu a área 81, extraí a raiz, achei a altura e achei o diâmetro da base. Deduzi rapidamente a fórmula da área lateral do cilindro, 2πrh. Substituí o raio, que é metade do diâmetro, então 4,5, e a altura é o próprio 9. 2 vezes 4,5, 9, 9 vezes 9, 81. Show de bola, vamos para a próxima.